Tá certo, tá rodando já. Boa noite a todos, são 19 horas e 1 minuto em Laranjal Paulista e nós estamos aqui com a graça de Deus para mais um dia estarmos fazendo um culto ao nosso Deus e queremos saudar os nossos amados irmãos com a paz do Senhor. Enquanto nossos irmãos vão se conectando aí, nós vamos fazer uma oração e logo após o nosso irmão Daniel vai fazer o louvor para glorificar o nome do Senhor e nós vamos ouvir hoje uma palavra abençoada para o nosso coração hoje. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer por esse culto que está sendo tão edificante para nossos irmãos, para nossas vidas. E pedimos ao Pai amado que o Senhor derrame poder nessa noite sobre nossas vidas, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Pai amado, nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Nós sabemos também que o Senhor habita no meio dos louvores. Que nessa noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor derrame bênção, derrame vitória. Que o Senhor nessa noite possa, Pai amado, fazer, Pai amado, grandes coisas no nosso meio, Pai. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, Senhor. Que da Tua fonte, Pai amado, o Senhor derrame, Pai amado, a Tua palavra essa noite, para que nós possamos se alegrar na Tua presença. A Tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio deles. E nós estamos felizes por isso, Senhor. A Tua presença e a vitória do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos consagramos todo nosso ser a ti.
Amém, aleluia, Senhor. Pai, oramos nessa noite para que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, desça na casa de cada um, na vida de cada um, Pai. Alcança aqueles, Senhor, que estão assistindo nessa noite, Pai, esse culto, Senhor. Abençoa cada casa, cada família, Senhor. Entra em nossas casas, Pai. Nos enche com o Teu Espírito Santo, Senhor, porque queremos ser cheios, Pai. Estamos aqui nesta noite para Te louvar e Te exaltar, Senhor. Por isso, manifesta a Tua presença, Pai, nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos, Pai, e agradecemos. Louvemos ao Senhor. Ao Senhor, adoremos no Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no Teu santo monte, nosso amado Pai, Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo, pois Teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo, pois Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo, pois Seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida,
Aleluia. Muito bem, convido os amados irmãos agora a abrirem a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1, para que nós possamos, então, meditar na palavra de Deus. Amém. Que maravilha, né? Um louvor. Nós podemos louvar o nome do nosso Deus, né? Romanos, capítulo 12, acho que já deu tempo do pessoal estar conectando, né? Verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, nós lemos uma palavra muito interessante essa noite, e eu queria perguntar se você entende o que significa prestar a Deus um culto racional. Racional significa algo que está ligado com racionalidade, com a sua mente, com a sua percepção. Você fala, mas não temos que ser espiritual? Sim, nós temos que ser espiritual. Só que a racionalidade que a palavra de Deus fala aqui, ela já começa a entrar em escolha. Por exemplo, essa noite você podia estar fazendo uma outra coisa, tem uma televisão, por exemplo. Mas você escolheu fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus, louvar o nome de Deus. Isso aí passou pela racionalidade. Você podia, às vezes, estar numa roda de escarnecedor, fazendo piadinha, conversando acerca de tantos outros assuntos, né? Mas como você conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que não devemos sentar na roda dos escarnecedores, né? Devemos estar glorificando o nome de Deus. Então você prefere ir no seu quarto, fechar a porta, ajoelhar na sua cama e fazer as suas orações, o seu devocional com Deus. É uma escolha. Então, para que você preste um culto racional a Deus, você passa por escolhas. Então, a espiritualidade aí tem muito a ver aqui com as nossas escolhas, com o racional. É muito importante isso aqui, nós atentarmos para isso aqui. Note bem que o apóstolo Paulo, ele não fez apenas um pedido, ele fez um rogo. Ele fala que eu rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é interessante, eu estava meditando nessa palavra, eu lembro quando eu era menino, e eu lembro que na missa, por exemplo, assim, quando tinha um funeral, as pessoas geralmente velavam a pessoa na casa. E quando era na hora do enterro, as pessoas saíram do funeral da casa da pessoa e ia até a igreja matriz, e lá tinha uma pessoa responsável para fazer uma missa. E chamava que essa missa era a missa de corpo presente. Então é interessante que mesmo fazendo aquela missa, aquele corpo lá daquela pessoa estava fria, estava gélido, né? E faziam aquele culto, e depois daquele culto, terminando ali, saía aquele funeral para o cemitério e era então efetivado o enterro daquela pessoa. Então eu faço uma conexão com isso, com o nosso culto a Deus. Muitas vezes a pessoa ela vai na igreja para ela adorar a Deus, para ela prestar um culto a Deus, e muitas vezes ela está fria. Mas fria, por que ela está fria? Porque muitas vezes ela está só com o corpo dela ali presente. E lembrando que a palavra de Deus nos ensina que nós somos formados por espírito, alma e corpo. Então, na realidade, muitas vezes a pessoa está ali de corpo porque eu vou no culto segunda-feira, porque é o culto. É um costume dela de estar naquele culto. A quarta-feira eu vou no culto porque é culto não sei do que. Então a pessoa vai naquele culto lá, ele vai. É uma coisa automática. Sexta-feira, sexta-feira é culto de libertação. Então a pessoa vai lá porque ela precisa de uma libertação, mas já está acostumado a ir naquele culto no domingo. E na realidade não é isso que Deus quer. Deus ele quer que nós estejamos naquele local para adorar o nome dele com racionalidade e espiritualidade. E como assim? Deus quer que nós estejamos com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo ali adorando a Deus. Note bem, quando você vai para o seu trabalho, você pega um ônibus,
ou pega até vários ônibus, né, para você ir do seu trabalho, para a escola, e você vai. Qual que é a coisa mais importante ali? A coisa mais importante ali não é o ônibus, no contexto, é a sua vida. Porque quem vai trabalhar, quem vai estudar, não é o ônibus, é você. Quando você chega no seu serviço lá, o ônibus não entra dentro do seu trabalho, não entra dentro da sua escola, dentro da sala de aula, ou do departamento seu para trabalhar. Quem entra lá é você. É você que vai efetivar as ações ali dentro. Como, por exemplo, às vezes nós ficamos esperando o pastor Luiz e o presbítero Luiz vir, e a gente espera vir, quando chega a gente fica todo alegre, né? Muito feliz. Por quê? Porque eles vêm num carro, para vir lá de Piracicaba aqui num carro. Mas a coisa mais importante ali não é o carro, é eles. O carro foi a condução que trouxe eles até Laranjal para realizar o culto. Então a gente fica feliz, né, de ver eles, porque eles vão realizar o culto, vão orar, vão pregar a palavra de Deus, vão se relacionar conosco ali. Então a condução é muito importante. Então nesse contexto aqui eu tomo o nosso corpo como essa condução. O nosso corpo, nós nos conduzimos até a igreja, até um local, onde a gente vai adorar a Deus. Só que não é só o nosso corpo que deve adorar a Deus. Quando a gente chega lá, o que Deus espera? Ele espera que nós, com a nossa condução, com o nosso corpo, nós levemos lá também a coisa mais importante, que é o nosso espírito e a nossa alma. Porque é justamente essas duas partes do nosso corpo que Deus ele vai trabalhar através da sua palavra, através do seu poder. É muito importante isso, nós analisarmos. Então o apóstolo Paulo fala que é o vosso culto racional. O racional significa uma coisa que é da mente, uma coisa que é importante você saber que para você chegar numa espiritualidade, o racional é muito importante. Então eu quero lembrar de algumas passagens da palavra de Deus, para nós podermos analisar essa passagem. Por exemplo, Caim. Tem uma passagem que fala dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Um prestava um culto racional para Deus, Deus se alegrava dele, que era Abel. O outro irmão dele, Caim, não conseguia a mesma coisa, ele não conseguia apresentar para Deus um culto racional. Ele não conseguia. E diz a palavra de Deus que ele ficou muito triste com isso, ficou aborrecido e reclamando. Então Deus chamou ele e falou: Caim, por que você está com o seu semblante caído? Por que você está triste? Porque eu atentei para a oferenda do teu irmão, a oferta do seu irmão e não a sua. Mas se você fizer igual ele, você acha que eu, que não faço acepção de pessoas, também não vou receber o teu sacrifício? Olha bem, tem tudo a ver com essa palavra, sacrifício e culto racional. Então o que Deus estava fazendo com Caim? Estava trazendo ele para a racionalidade, para ele pensar: olha, eu não estou fazendo certo, eu não estou fazendo da maneira correta, o meu irmão está fazendo. Então Deus, que é um Deus que não faz acepção de pessoas, ele também vai aceitar se eu fizer da forma correta. Então Deus chamou ele para a racionalidade, para prestar a Deus um culto racional, para ele chegar ali não somente com a matéria ali, com o corpo dele, ou com aquele sacrifício ali. No caso, o irmão trazia os animais, né? E Caim trazia, ele era agricultor, trazia frutas, trazia novidade da terra. Só que racional. Então diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, então que ele não entendeu a mensagem. Ele não entendeu. E diz a palavra que houve então o primeiro homicídio na terra. Então eu gosto da palavra de Deus porque Jesus Cristo, ele é maravilhoso, a palavra é maravilhosa. Quando ela pede alguma coisa para nós, primeiro ele faz aquela coisa primeiro para depois pedir para nós fazer. Por exemplo, quando Deus ele pede para nós: amai-vos uns aos outros. Ele não mandou só eu e você amar uns aos outros. A gente sabe que é muito difícil esse desafio, é um desafio. Mas ele fez o quê? Primeiro ele amou nós primeiro. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Então ele primeiro fez primeiro, para depois pedir para nós fazermos. E Jesus Cristo, da mesma forma, ele era acostumado, ele era treinado, ele era habituado a prestar um culto racional a Deus. É muito importante nós atentarmos para isso. Por exemplo, quando ele chegou em Betânia, até mesmo antes de chegar em Betânia, já havia uma
Lázaro, o grande amigo dele, estava muito doente. Mas na realidade, a situação era muito mais pior do que aquilo, porque Lázaro já estava morto. E quando os discípulos vieram perguntar a respeito da saúde e da condição física de Lázaro para Jesus, ele falou: não, nosso amigo Lázaro dorme. Mas na realidade, Lázaro estava morto. E quando ele chegou em Betânia, diz a palavra de Deus, Lázaro fazia 4 dias que estava morto. Aí você vai entender da importância de prestar um culto racional a Deus. Jesus ele não só entrou em Betânia para prestar um culto com seu corpo físico, como também a morte na cruz não foi um sacrifício somente da parte do corpo dele. Ele entregou o seu corpo, sua alma e seu espírito. Lembra que quando ele morreu, ele falou: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Então ele estava fazendo um sacrifício a Deus ali, entendeu? Que era um culto racional. Ele entregou o corpo dele na cruz, ele entregou o espírito dele para Deus, e a alma dele estava derramada em compaixão e amor por nós. Então um sacrifício perfeito, mas é um sacrifício racional. Isso sim é um perfeito culto racional a Deus. E quando ele foi entrando em Betânia, a proposta dele era essa também: prestar um culto racional a Deus, mesmo que as coisas não estavam andando bem. Nós não podemos prestar um culto para Deus racional, um culto espiritual, um culto maravilhoso, somente quando as coisas vão bem. Nós vemos aí quantas situações Jesus não prestou um culto racional a Deus, quando tinha alguém morto, quando tinha alguém muito doente, quando tinha alguém em uma situação muito complicada. Então Jesus ele prestava um culto racional a Deus em toda circunstância, em todo momento. E diz então a palavra de Deus que já Marta, ela veio em direção de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão tinha ficado doente, não tinha morrido, não tinha sucumbido. E eu noto uma coisa, né? Eu creio que Jesus, ele no Espírito, ali não falou nada na boca dele, mas no Espírito eu acho que ele falou assim: eu não estava, mas agora eu estou. E quantas vezes, né, nós também não indagamos para Deus: Deus, se naquela situação passada o Senhor tivesse na minha vida, não tinha acontecido isso. Meu Deus, se, né? Irmãos, isso não importa. O importa, sabe o que é? É que a partir de agora Jesus Cristo está em nossa vida. Que agora Ele está e nós podemos prestar a Deus um culto racional, mesmo que nós tenhamos dificuldade, mesmo que nós enfrentemos afrontas, mesmo que nós tenhamos diversidade, nós podemos prestar a Deus um culto racional. Então diz a palavra de Deus que ele foi orar. Ele perguntou: vi onde que colocaram o defunto? Onde colocaram meu amigo? Onde que vocês enterraram ele? E mostraram uma caverna muito grande, e naquela caverna havia uma pedra colocada ali, diz a palavra de Deus. Então ele foi orar. Veja bem, ele foi orar numa situação totalmente adversa, né? Ele foi orar, muitas pessoas ali chorando, aquele clima horrível de funeral. Ele foi orar, e ele disse assim para Deus: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Olha só a intimidade que ele tinha com Deus. Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas eu estou levantando mais essa oração para que esse povo que está aqui creia, né, que tu me enviaste. Então diz a palavra de Deus que ele chorou até. Olha só, ele estava ali por completo, ele estava ali em alma, em espírito e em corpo, diz a palavra de Deus. Então depois ele pegou e falou: tirem a pedra. Foi quando Marta então, ela interveio e falou: Senhor, mas isso é uma loucura, porque já faz 4 dias que ele está enterrado e está cheirando muito mal, isso aqui não vai ficar bem. Ele falou: Marta, eu já não falei para você que se você crer você vai ver a glória de Deus? Eu já não ensinei isso para você? Tirem a pedra. E por que ele mandou tirar a pedra? Por que ele mesmo não removeu a pedra? Porque não foi ele que colocou a pedra lá. Foram os homens que colocaram a pedra lá. Então ele falou: então tira a pedra. Era um desafio, eles tinham que tirar a pedra para poder ver a glória de Deus. Mas ele estava ali preparado e prestando um culto racional a Deus. Ele orou, ele ensinou, ele buscou a Deus e fez o que tinha que fazer. E diz a palavra de Deus então que houve uma apreensão ali. Então eu vejo assim, sabe, nessa passagem da palavra de Deus, que ele fez um desafio com Marta. Ele fez um desafio com Maria.
Ele fez um desafio com todos aqueles que estavam ali, que amavam a Lázaro. Ele fez um desafio. Olha, tá difícil para vocês, está complicada a situação, mas tirem a pedra que vocês colocaram ali e eu vou fazer um grande milagre, vou fazer uma grande glória aqui nesse lugar. Então, na realidade ali, Marta não estava preocupada com o cheiro, ela estava com medo do desafio. Mas Jesus, você pode notar que em nenhum momento que ele estava prestando aquele culto a Deus ali, que era um culto, ele não teve medo. Ele estava seguro daquilo que estava fazendo. Ele sabia que o Pai ia responder às suas orações. E diz a palavra de Deus então que removeram a pedra com um pouco de cautela, mas removeram a pedra, e diz que então ele deu um grande brado e falou para Lázaro sair para fora. E diz a palavra de Deus que logo então Lázaro saiu para fora andando, todo envolto com faixas. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite para isso, que é muito importante. Que você fala, mas deve ser muito complicado. Não, não é complicado, porque Deus está mandando você prestar a Ele um culto racional, é porque você pode, porque primeiro Ele fez isso, para depois Ele pedir isso para nós. Eu lembro de uma outra passagem também que tem a respeito de Marta e Maria, que Marta sentou nos pés de Jesus quando foi visitar a casa dela. E diz a palavra de Deus que Marta ficou nos pés de Jesus ali, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo com aquela avidez. E a outra irmã ficou ali fazendo serviço, e daí ela falou: Senhor, você não se importa de eu ver aqui a tarefada e minha irmã aí sentada ouvindo a palavra, só ver. Ele falou: Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas, mas a mais importante ela escolheu, e essa parte não será tirada dela. Então a irmã de Marta estava preocupada, sabe o quê? Em prestar um culto racional a Deus. Então sei que hoje você saiu da sua casa, ou você se preparou para ouvir essa live, ouvir essa palavra de hoje. Você está indo, quem sabe, em família aí para estar ouvindo a palavra de Deus. No caminho as pessoas perguntam: de onde que você está indo? Eu estou indo para assistir um culto, Hoje é terça-feira, vai ter uma pregação, vai ter louvor, e a gente vai escutar. E você está se reunindo com sua família aí, com seus filhos, quem sabe na casa da sua sogra, ou na casa da sua mãe, ou na casa de um filho, junto com a nora, com a família. E na volta você vai voltar, se você realmente prestar um culto racional a Deus, dessa forma que Jesus fez. Na hora que você voltar, as pessoas vão perguntar: de onde que você veio? Você não vai falar que você veio de um culto, você veio de uma festa, você veio de um banquete, porque Deus derramou na sua vida, porque Deus fez milagre, porque Deus fez grandes coisas na sua vida. Então é muito importante isso, essa racionalidade que a palavra de Deus fala. Então se você fala, mas não é espiritual, não, essa palavra racional, ela está escrita no original como logiquem. Logiquem vem de lógica, vem de racional. Então Deus quer que você escolha a melhor parte, como a irmã de Marta fez. Ela escolheu ficar nos pés de Jesus e ouvir a palavra dele. Porque o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. O que muda a nossa vida, o que faz Deus derramar sua glória. Como ele falou para Marta, eu não falei para você, se você crer, você verá a glória de Deus? E quando tiraram a pedra, depois daquele culto racional que ele fez, o que aconteceu? Não somente Marta, Maria, mas todos que estavam ali presentes viram a glória de Deus. E não é diferente hoje. Se você escolher a melhor parte, escolha estar como racional. Você vai ver a glória de Deus. No caso, como eu falei de Caim e Abel, Abel sempre escolhia fazer um culto racional a Deus, e Deus se agradava dele. E Deus interviu também com Caim para que ele passasse a apresentar para Deus um culto racional, mas ele não entendeu. Então, como eu falei, é racional, não entendeu. Então ele não conseguiu ser espiritual porque não entendeu o propósito de Deus. Nós temos que entender o propósito de Deus em nossa vida. É muito importante isso. Então que nessa noite você atente para isso. Que você possa entender. Aqui a palavra de Deus fala que Paulo pede para nós fazermos um culto racional e entregar nosso culto, nosso corpo, como um sacrifício vivo. Então, o que significa isso? Deus, ele fala sobre arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é a mudança da mente.
Nada mais do que isso. As pessoas acham assim, arrependimento acho que é eu chorar, porque eu fiz alguma coisa errada e eu me arrepender daquilo e não voltar a fazer mais. Isso é verdade. Mas o que é arrependimento? Vem de uma palavra chamada metanoia, meta. É mudança. E noia, mente. Mudança da mente. Toda vez que você vai na igreja, você prestar um culto racional a Deus, Deus ele vem confrontar você com a sua palavra. Ele vem com a sua palavra de poder, com a sua palavra de graça sobre a tua vida. Então você entendendo essa palavra, ela vai confrontar nós para ter uma mudança na nossa mente. Para nós mudar. Aquele que bebia não vai beber mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que transgredia a lei de Deus não vai transgredir mais. Por quê? Porque a palavra de Deus exerceu um impacto na vida dele. Então houve o quê? Uma mudança na mente. Isso é o culto racional. E com a mudança da mente, o que vai acontecer? As atitudes dessa pessoa vai mudar. A palavra de Deus lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5:17 fala que se alguém está em Cristo, uma nova criatura ela é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas por que fez novo? Porque foi um culto racional. Porque a pessoa entendeu, porque a pessoa primeiro escolheu ouvir a palavra de Deus. Porque ela escolheu, de tantas outras coisas para fazer, ela escolheu sentar nos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. E isso você pode fazer hoje. E o impacto dessa palavra, ela vai mudar a sua mente. E mudando a sua mente, você muda o seu comportamento, as suas atitudes. É muito importante nós atentarmos para isso. Então, se você vai numa igreja, independente da denominação que você vai, se você vai lá prestar um culto para Deus, eu quero que você atente para uma parábola que eu quero fazer, uma comparação. Quando nós éramos crianças, nosso pai, nossa mãe, ou até nosso patrão mesmo, né, mandava a gente fazer um trabalho. Você fazia um trabalho lá de qualquer maneira, tal, meio ralé, né? E não ficava tão bom. Aí seu pai, sua mãe falava, viu, vai lá, deslancha tudo que você fez e faça de novo, porque não ficou bem feito, não ficou legal. O seu patrão fala, olha, eu pago você para fazer um trabalho bom, isso aí não está legal. Vá lá, desmanche e faça de novo. Muitas vezes, para fazer de novo, vai demorar talvez o dobro, o triplo de tempo que você demorou para fazer aquele primeiro trabalho que não ficou tão bom. Mas o importante é fazer direito. E aí ele fala, vai lá e faça de novo. Então, quando você vai numa casa de oração, vamos chamar assim, num templo para adorar a Deus, para glorificar a Deus, se você sai de lá, se você não mudar suas atitudes, se você não mudar seu pensamento, se não tiver uma mudança, você tem que voltar lá e fazer tudo de novo. Sabe por quê? Porque você não prestou um culto racional a Deus. Você não prestou um culto racional, você não escolheu a melhor parte. Você estava lá, quem sabe, como aquele defunto que eu falei nessa comparação, nessa parábola aí, de quando eu era moleque, que ele estava ali naquele lugar, que ia ali prestar um culto sobre aquele corpo, mas ali estava só aquele corpo. E aquele corpo não tinha entendimento, porque não tinha espírito, não tinha alma naquele corpo. E quando saiu, foi para o cemitério, foi enterrado, e nem as pessoas que estavam ali mudaram, e nem aquele defunto mudou. Então é assim. Então quando nós prestamos um culto para Deus, nós temos que ser cada vez pessoas melhores. Cada vez pessoas diferentes. Para melhor, é claro, né? Então você pode pensar assim, puxa vida, né? Qual foi o grande milagre que Jesus fez? Todo mundo vai lembrar dessa parte aqui de Lázaro, porque um cara que estava morto 4 dias, para um judeu, geralmente uma pessoa, é normal que ele voltasse à vida 3 dias. Porque eles podiam pensar que foi uma parada cardíaca e que o corpo pudesse recuperar em 3 dias. Mas 4 dias era impossível, era veredito, era palavra fechada, era morte. Por isso que Jesus, ele ficou 4 dias fora de Betânia, para que quando ele chegasse em Betânia, ele fizesse uma revolução. E o que é revolução? É guerra? Não. Revolução é uma evolução potencializada. Vamos supor assim, uma pessoa não sabe ler e escrever. Um dia ela aprende a ler. Houve uma evolução. Aí passa mais algum tempo, essa pessoa lê e escreve. Houve uma evolução. Aí a pessoa daqui a um tempo ela começa a aprender novos idiomas, ela começa a falar inglês, ela começa a aprender francês, ela começa a aprender hebraico.
Então, dali a pouco, essa pessoa, além dela aprender a ler, escrever outros idiomas, ela começa a ensinar. Então, isso já não é uma evolução, isso é uma revolução. Então, o que Jesus foi fazer lá em Betânia não foi uma evolução na cidade, uma evolução na vida de Lázaro, de Marta, de Maria. Ele entrou lá para fazer uma revolução naquela cidade, para fazer uma revolução na vida de Marta, de Maria e de Lázaro. Eu creio que a proposta de Jesus hoje também na minha vida, na sua vida, é que você preste a Ele, preste a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo um culto racional. Sabe por quê? Porque Ele está adentrando nas portas da sua cidade, nas portas da sua casa, nas portas do seu coração, para fazer uma revolução na sua vida. Coisas que nunca ninguém tinha visto antes. Em Betânia, quando Ele entrou lá, Ele fez uma revolução. Ele fez com que um morto de 4 dias, como a própria irmã de Lázaro falou, está cheirando mal, está fedendo, está horrível, vai ser complicado. Mas ele não perdeu o controle. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí. Não pense, talvez você perdeu o controle da sua situação financeira, da sua vida familiar, ou qualquer outra área da sua vida. É normal que o homem perca o controle, o volante, a direção da vida. Mas eu digo uma coisa, Jesus não perde a direção, não perde o controle, está na mão dele. Então, eu digo uma coisa, essa situação sua aí, você pode até ter perdido o controle. Você fala, eu quebrei. Olha, nessa pandemia, nesse problema que estava vendo aí, eu me perdi, eu perdi o controle, eu perdi o volante da situação, eu não sei o que fazer. Mas eu digo uma coisa, Jesus não perdeu o controle da situação da sua vida. Entendeu? Ele ainda é perito em prestar um culto racional ao Pai. E para isso ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar também a prestar a Deus um culto racional. E só assim. Por isso que muitas vezes, sabe, a gente vai no culto, é muito comum com pessoas que já vão na igreja há muito tempo, né? Às vezes ela convida um vizinho dela e ela está lá 10 anos, 15 anos na igreja e não consegue receber uma bênção grande, uma bênção assim, né? E daí, de repente, ele convida o vizinho, vai tomando uma igreja lá e fala do evangelho, prega o evangelho, tem louvor, é muito gostoso lá, tem um pastor muito abençoado, vamos lá, ele leva lá. E aí, no primeiro dia que aquela pessoa vai no culto, aquela pessoa recebe um milagre maravilhoso, uma bênção grande, e ele fica indagando com ela, às vezes não fala nada. Ele fala, puxa vida, eu estou 15 anos na igreja, 10 anos na igreja, 30 anos, e eu não recebi. E até dá uma inveja nele, né? Mas por que aquela pessoa ela conseguiu receber? Porque a primeira vez que aquela pessoa, ela foi com tanta sede, ela foi com tanta avidez para falar com Deus, que ela não foi só com o corpo dela na igreja. Ela não foi só por causa do costume de ir numa segunda, numa quarta, numa sexta, num domingo. Eu não sei qual é o dia que você vai na sua igreja, qual é o costume, qual é a data marcada. Mas ela foi lá com o espírito, ela foi lá com a alma, ela foi lá com o corpo dela naquela igreja e derramou diante de Deus a sua vida. Então, quando a gente presta um culto racional a Deus, é isso que acontece, a glória de Deus. É isso que acontece, o milagre de Deus. Nada mais do que isso acontece. Por isso que Jesus deixou isso marcado na palavra de Deus como um testemunho, como um exemplo para nós. Eu lembro da passagem da palavra de Deus, eu já sempre prego esse personagem que é Ana, a esposa de Elcana. Ela tinha uma serva que tinha filhos do seu marido. E ela era estéril, era muito importante para ela ter um filho. E diz a palavra de Deus que todo ano ela subia e sacrificava a Deus. Sacrificava a Deus. Ela tinha um foco, um propósito muito grande. E diz a palavra de Deus que num ano que ela foi, ela estava no limite dela. O tempo estava passando, ela estava já se adiantando em idade, logo já ia chegar o tempo dela não poder mais gerar. E ela estava vendo que estava perdendo, né, o tempo. Então ela estava ali no altar de Deus sacrificando, estava ali orando, estava ali chorando. E diz a palavra que só os lábios dela mexiam. Só os lábios mexiam. E não saía nenhuma voz da sua boca. Então o Eli, que é o sacerdote da época, chegou nela e falou, mulher, você está parecendo como filha de Belial. Filha de Belial é filha do diabo. Imagine você, com uma grande aflição no coração, chegar na igreja, ir lá orar, ir buscar Deus e buscar uma direção. Em vez de você receber uma direção, uma orientação, alguém chegar para você e falar uma palavra dessa. O que aconteceria hoje? Geralmente a gente ia desentender com a pessoa, com o dirigente da igreja. Geralmente ia sair da igreja e ia falar para todo mundo que você encontrasse que você foi tratado mal.
você ia perder a bênção, você não ia conseguir esse objetivo. Mas note bem que quando a pessoa presta um culto racional a Deus, ninguém tira o foco dela. E ela pegou e falou, não, meu Senhor, eu não estou aqui não, bebendo, não estou bêbada. Até ele falou, você tem bebido vinho? Você está bêbada? Ela falou, não, não tenho bebido vinho, nem coloquei mistura nenhuma forte na minha boca. Eu estou aqui derramando no altar de Deus as minhas angústias. Então você nota o quê? Que ela estava ali com o corpo dela presente? Não, estava com o corpo presente, mas estava derramando as suas emoções, derramando ali no templo de Deus, ali junto com o sacrifício que ela estava oferecendo, o coração dela. Então, como diz a palavra de Deus, o sacerdote estava vendo só os lábios dela mexer, mas Deus estava vendo o coração dela clamar a Ele, o espírito dela derramando ali dentro do altar. Então é isso que Deus deseja de mim e de você, que a gente esteja dessa forma cultuando a Deus. Não só de corpo presente, mas também com o nosso espírito e com nossa alma também. E diz a palavra dela, olha, essa mulher já estava quase que adiantando a idade. Quantas relações sexuais essa mulher não teve com seu marido? Quantos sacrifícios essa mulher não fez? E nunca aconteceu nada, nunca houve uma gravidez, nunca nem mesmo para abortar, não. Nunca nem deu sinal de gravidez. Mas a concorrente dela, a serva dela, engravidava. Mas diz a palavra de Deus que depois desse culto racional que ela prestou a Deus, então o sacerdote entendeu também o culto, o tipo de culto que ela estava prestando a Deus. Então ele falou, então, que Deus te abençoe. Eu, como ministro da palavra de Deus, como ministro desse templo, como sacerdote seu, eu estou liberando sobre você a tua bênção. E ela, sem contenda nenhuma, saiu daquele lugar e foi para sua casa e disse que ela teve relações com seu marido. Como eu falei anteriormente, quantas relações ela não teve com seu marido? Quantos dias, quantos meses, quantos anos que ela não era casada com seu marido e não tinha relação. E depois desse culto racional que ela prestou a Deus, a palavra escreve bem assim, e Deus se lembrou dela. E ela se engravidou. E sabe o que foi? O fruto. Olha, como o fruto da nossa oração, do nosso culto racional para Deus, nunca é qualquer coisa. É sempre algo especial. E sabe qual foi o fruto que saiu do ventre de Ana? Um profeta confirmado de Deus. O que é um profeta confirmado? Um profeta que quando ele fala uma palavra, ela não cai por terra. Todas as profecias que o profeta Samuel, filho de Ana e também filho de Elcana, ele pregou, ele falou, nenhuma delas caíram por terra. Todas se cumpriram exatamente como ele profetizou. Por quê? Porque o fruto daquele culto racional foi espetacular. Eu quero dizer para você uma coisa, se você ligou esse computador aí, a televisão, ou ligou o rádio, não sei lá como que você fez para conectar, para ouvir essa palavra de Deus, de terça-feira, de quinta, de domingo, se você ligou nesse espírito, eu sabe de uma coisa, que o fruto, não vou falar nem do seu trabalho, nem do seu ventre, mas o fruto desse culto racional que você está prestando a Deus hoje, vai gerar um fruto abençoado muitas vezes, que você vai poder falar que tem uma revolução, né? Então é muito importante que você atente para isso. Quando você for prestar um culto para Deus, nunca preste um culto qualquer. Não, seja segunda-feira, seja quarta-feira, escolha fazer o melhor para Deus. Escolha estar inteiro para Deus. Então foi isso que Ana ela fez. Foi isso que Abel fazia e que irritava tanto o irmão dele. Então é interessante que nessa trajetória para prestar a Deus um culto racional, nós não estamos sozinhos. Jesus nos ensina através da sua palavra. E o Espírito Santo que foi enviado sobre nós para nos guiar em toda a verdade, ele nos ensina como fazer isso. O Espírito Santo está ensinando nós como cultuar a Deus hoje. Não, Deus quer um culto especial. Não importa o lugar de culto quem escolhe é o Senhor. Mas ele quer um culto racional. Primeiro você escolhe, né? Às vezes está no serviço lá, as pessoas, eu vejo lá onde eu trabalho, tem uma área de lazer. E às vezes não, muitas vezes as pessoas na hora do lazer dela, que é a hora do almoço, a hora do lanche, elas escolhem comer rapidinho, depois vão lá jogar baralho, vão jogar o dominó. E tem firmas que tem até computador para a pessoa mexer na internet, outros têm bilhar, né, que jogam bilhar lá. Mas às vezes sempre vê que tem um abençoado de Deus
que ele fica num canto lá, em espírito, ele fica lá orando a Deus, ele fica lá buscando a Deus, ele fica fazendo o quê? Prestando um culto racional a Deus. Ele escolheu não jogar o dominó, não que estou dizendo que isso esteja errado, tal, não. Ele escolheu não jogar aquilo, ele escolheu não jogar o pimbolim, não sei o que lá, a mexer na internet, não. Ele escolheu consagrar a vida dele, aquele momento para Deus. A prestar a Deus um culto racional. Lá não é a igreja dele, não é a igreja, mas ele fez dali a igreja dele, o templo, para adorar a Deus. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Onde você for, você pode prestar um culto racional a Deus. Então é muito importante nós atentarmos para isso. É isso que Deus quer. É essa essência que Deus quer. Note bem que a gente fica admirado pela facilidade que Jesus tinha para fazer grandes milagres. Com tão pouca coisa, com tão pouco recurso. Mas sabe por quê? Porque ele fazia prestando um culto racional a Deus. Eu já preguei isso aqui. Eu gosto muito de pregar aquela passagem daquele menino que tinha lunático, né? Que um demônio pegou ele, jogava no fogo, jogava na água, e de repente os discípulos oravam e reoravam, e orava de novo, e não acontecia nada. Nada acontecia. E aí começou uma discussão com os fariseus, mas Jesus, que era acostumado a prestar um culto racional a Deus, desceu do monte e mandou trazer o menino. Me traga o menino aqui. E quando ele deu uma repreensão àquele demônio sacudiu o menino e jogou o menino por terra. Imediatamente houve uma libertação. Diz também que lá em Gadar, na terra dos Gadarenos, havia um homem que andava nu e ele era preso com cordas, preso com paus, com uma jaula, e morava no sepulcro. E diz que ele despedaçava a jaula, despedaçava aquela jaula que faziam dele, despedaçava as cordas, a corrente. Era um demônio furioso, era uma legião que estava ali. E Jesus chegou naquele lugar lá e aquele demônio veio e adorou ele no pé. Falou, o que nós temos contigo? Não chegou a nossa hora? Por que veio nos perturbar antes do tempo? E ele perguntou, qual é o nome de vocês? Qual é o seu nome? Ele falou, legião, porque nós somos muito. Ele falou, saia. Naquela mesma hora, aquela legião, que são milhares de demônios, saíram. A gente fala, mas como que pode um homem ter tanto poder assim? Como que pode umas pessoas... Estavam em 12 discípulos. Oraram pelo menino, oraram, reoraram, tornaram a orar. Ficaram lá um dia, uma tarde, e ia ficar noite, a madrugada lá. Não ia conseguir orar. E Jesus chega e dá uma repreensão, o demônio sai. Chega numa cidade lá que o cara mora num sepulcro, que todo mundo tem medo dele, que ele despedaça corda, corrente, jaula. Pior que uma fera. E Jesus chega lá, ele adora nos pés de Jesus, ele manda sair na hora na hora aquela legião sai. Por que essa facilidade? Aonde que está o segredo dessa facilidade? É que eu volto a falar. Ele estava sempre, a vida dele, prestando naturalmente um culto racional a Deus. O seu espírito, a sua alma e seu corpo, louvando e buscando a Deus, a direção de Deus. E quando ele tinha que agir, ele sabia o que fazer, porque o Espírito Santo ajudava ele nas decisões que ele fazia. Seja no deserto, seja nas casas, na sinagoga, aonde ele ia, com destreza, ele fazia maravilhas. Por quê? Porque ele fazia prestando um culto racional a Deus. Se você quer ser um obreiro de valor, se você quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, cheio do poder de Deus, vive uma vida cultuando a Deus de forma racional. Faça dessa maneira. E você vai ver que naturalmente as coisas vão acontecer. Os demônios vão sair naturalmente. Não vai precisar fazer nenhum circo, nenhum teatro. Não vai ter que fazer quebra-quebra, não. Porque o poder de Deus vai estar na sua vida. Então veja bem, tudo que Jesus fazia era em termos assim no espírito de um culto racional. Era seu espírito, sua alma e seu corpo ali, trabalhando ali para Deus. Então dessa forma você busca a Deus. Dessa forma você adora Deus. Eu podia ficar aqui a noite inteira, a madrugada inteira, dando exemplos múltiplos, né, de pessoas que adoraram a Deus dessa forma. Então eu espero que, a partir dessa palavra, quando eu voltar, né, a liberação aí para a gente abrir as igrejas, os templos, né, para nós adorarmos a Deus, que você esteja preparado para apresentar a Deus um culto racional. O seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Mas não espere chegar a abrir, não. Se não abrir ainda por algum tempo, como Jesus falou,
você vai lá, abre a porta do seu quarto, ajoelha na sua cama lá e ora a Deus em secretamente, e Ele que vê em secreto te recompensará também. Então, no seu trabalho, como eu falei, você é o templo. Você é o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de você. Então apresente para Ele a sua vida onde você for, no trabalho, na sua casa, na rua. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, um diácono, lá de São Manuel. Ele falou que estava na rua e ele viu um mendigo perto de um posto, e ele pegou e sentiu de apertar a mão do mendigo. Tem muitas pessoas que têm até nojo, né? E daí ele andou, o Espírito Santo falou, vai lá, volta lá e dá um abraço nele. Ele voltou, não titubeou, foi lá e abraçou o mendigo. Não importando quem passava na rua de carro, a pé, ou quem estava no posto lá, você abraçando o mendigo. Não. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava prestando um culto racional a Deus. E diz a palavra, diz aí, ele contando para mim, no discorrer da conversa, que passou um dia, ele estava ali na fila ali fora de um supermercado, onde havia muita gente, e esse mendigo apareceu tudo limpo. Ele falou, olha, eu tinha um problema, estava um problema no meu braço, que meu braço estava com uma ferida colada no corpo. Eu não estava aguentando de tanta dor, aquele abraço que você me deu me curou. E muitas pessoas que estavam ali, em volta ali daquela fila ali, ouviram o testemunho dele. Então você vê como que um culto racional pode mudar a nossa vida. Como que um culto racional pode mudar uma nação, pode mudar uma igreja, pode mudar muitas coisas, muita gente. Então eu quero que nessa noite você tenha entendido essa mensagem. Então, como eu falei, se você vai na igreja, se você busca Deus, mas se você sai de lá e você não mudou seu pensamento, você não mudou as suas atitudes, você tem que voltar lá de novo. E fazer tudo de novo. E apresentar a Deus um culto como Ele deseja, como Ele quer, como Ele deseja. Quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana, mais um caso para nós aqui, ele sentou no poço com a mulher. E disse que judeu não conversava com samaritano, e também nem homem com mulher havia assim uma proximidade muito grande. Mas ele sentou ali naquele poço de Jacó com aquela mulher samaritana, aquela mulher cheia de complicações, cheia de problemas na sua vida. E ele pegou e falou, olha, a mulher pegou e falou para ele, Jesus, me dá uma informação para mim. Depois que ela viu que ele era um homem de Deus, que ele era realmente o Filho de Deus, o Messias, ela falou, me dá uma informação. Uns falam que não temos que orar naquele monte, outros falam que temos que adorar em Jerusalém. Onde que é o lugar certo então para adorar? Ele falou, olha mulher, não é aqui nem lá. Porque vocês adoram o que não sabem. Deus, ele é Espírito. E importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Quer dizer, Deus deseja que nós apresentemos a Ele um culto racional. O racional que escolhe a espiritualidade, que escolhe o que é certo, que escolhe a palavra de Deus, que escolhe as coisas de Deus, que dão fruto, que causa revolução em nossa vida, que causa frutos muito melhor selecionado, que nem aconteceu com Ana, né, que a gente fala. A gente, quando outro dia, aqui mesmo até ficou em memória, né? Meu neto veio visitar nós aqui, nós fomos no mercado e compramos um brócolis enorme, gigantesco. Aí nós tiramos foto com ele, admirado com aquele brócolis, né? Que ele gosta muito de brócolis. Então, até hoje ele fala, né? Nossa, que brócolis viçoso, abençoado, né? Grande, né? Que maravilha, né? Aonde que, sabe que colocaram ali na terra? Um esterco, o que foi, né? Que causou assim uma planta tão viçosa, um legume tão abençoado desse jeito, né? A gente fica questionando qual foi a técnica, né? Qual foi o alimento ali que pôs ali para poder, se foi regado, se foi colocado uma coisa, né? Então as melhores bênçãos, as melhores coisas que Deus pode dar para um homem, ela vem de um culto racional. Como eu falei para vocês, a exemplo desse brócolis, quando Ana foi apresentar para Deus o seu filho lá no altar ali, foi consagrar seu filho lá, ela não foi consagrar apenas um filho, ela foi consagrar um profeta de Deus ali, um homem de Deus. Então o fruto dela era um fruto viçoso, como o exemplo daquele brócolis. Então quando você prestar um culto racional a Deus, as suas bênçãos vão ser muito maiores, muito mais poderosas. Jesus falou assim, pedi e dar-se-vos-á.
buscar encontrarei, bater e abrir seu rosário, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Então ele fala também uma coisa, né? E você receberá uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Vai ser alguma coisa assim estupenda, grande, uma proporção muito grande, porque isso é fruto de uma verdadeira adoração. Isso é fruto de um verdadeiro culto que Deus ele deseja, um culto racional. Então eu quero convidar você agora. Você, nós estamos preparados para daqui para frente a prestar a Deus um culto racional, um culto como Ele deseja. Então, se você está preparado, nós não vamos receber nada menos do que Marta, Maria e Lázaro receberam. Uma grande revolução em nossa vida. Grandes milagres vão acontecer. Ele fez uma revolução, um reboliço em Betânia. Eu tenho certeza que em Laranjal Paulista, em São Paulo, em São Manuel, em Capivari, em Piracicaba, onde quer que um computador esteja ligado e nessa mensagem, não é porque eu estou pregando não, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai fazer o mesmo nessa cidade. Quando Ele entrou também lá, naquela cidade de Naim, havia um grande funeral, uma grande tristeza, mas Ele fez uma revolução quando Ele entrou lá. Mas Ele entrou ali adorando a Deus, Ele entrou ali, entendeu? Ele entrou ali em espírito e verdade, Ele entrou ali prestando a Deus um culto racional. Então, se você está preparado para isso, sabe de uma coisa? Você vai revolucionar a tua cidade. Grandes coisas vão acontecer. Diz que a palavra de Deus fala que onde os homens de Deus entraram dessa maneira, a cidade nunca foi a mesma. Havia grandes coisas. Então vai acontecer o mesmo com nós. Eu quero orar com você agora, depois Daniel vai cantar mais um louvor para nós encerrar. Mas eu não quero que você nunca esqueça disso. Preste um culto racional a Deus. Entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando o seu corpo for a condução que vai levar você para essa adoração, seja na igreja, na sua casa, no seu quarto, leve com ele também o seu espírito, a sua alma, o melhor louvor, dê o melhor de você. E sabe de uma coisa, que o fruto disso vai ser uma bênção maravilhosa. Eu gosto também de falar de um versículo de Efésios, que diz assim, que Ele é poderoso para nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Então eu creio nisso. Eu creio muito nesse versículo aí. Que eu peço uma coisa, mas Deus vai dar muito mais do que eu estou pedindo e pensando. Então, como o tempo é curto, não podemos falar muito, né? Mas o importante é que o Espírito Santo continue falando a você. E quero dizer mais uma coisa a respeito de culto. O culto não acaba quando o pastor dá amém. Quando dá a bênção apostólica, quando você fala amém. O culto ele nunca acaba. Ali é só o começo. Sabe o que o culto é? O culto, quando você termina o culto ali na igreja, naquele local que você está fazendo, ele continua na casa. Ele continua na cama de dormir, porque você está ali remoendo aquela palavra que você leu. Você vai no trabalho, você conta, olha, o Daniel ontem cantou um louvor que tocou no meu coração, aquela palavra lá foi importante. Olha o pastor Luiz, o pastor Érico, o pastor João pregou uma palavra. Então você há de convir comigo que o culto nunca acaba. Ele continua, ele se multiplica, ele vai desenvolvendo, porque a vida do crente tem que ser um culto. Então não pense que o culto ele tem 1 hora, 1h30, ou é tal dia, não. O culto na vida nossa é da hora que nós estamos aqui, nós aceitamos Jesus, até o último dia de nós aqui na terra, nossa vida tem que ser um culto racional a Deus. É dessa forma. Então vamos orar então. Eu gostaria de falar mais, mas o tempo é curto. Mas vamos orar, vamos buscar o Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor teve misericórdia de dar para mim, Senhor. Para mim não, para todos nós. Porque, Pai amado, eu tenho certeza, Pai amado, que o Senhor vai fazer uma revolução na minha vida, na vida de todos que estão ouvindo essa palavra. Porque eu também preciso dessa palavra, eu também preciso aprender a dar ao Senhor, a fazer ao Senhor um culto racional. Pai amado, eu tenho certeza, Pai, que os frutos, ó Pai, desse culto vão ser bênçãos maravilhosas. Vão ser bênçãos, ó Pai amado, muito grandiosas, que nós vamos se alegrar muito, vamos contar para muitos, ó Pai. Que esse culto, Pai, não termine como foi falado, o Teu Espírito Santo falou, que não termine na hora que eu der a bênção apostólica. Que esse culto, Pai amado, ele perpetue, que ele continue, Pai amado, lá no serviço amanhã, comentando da palavra, comentando do louvor, comentando, Pai, das bênçãos recebidas. Pai amado, que o Senhor faça o Teu povo entender, Pai, como Caim entendeu, como Abel entendeu, Senhor, o que é
prestar um culto racional ao Senhor, o que é entregar um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que nós possamos entender como Ana, Pai amado, ensinou para nós, que mesmo sendo ofendida, que mesmo sendo atacada, que mesmo sendo pisada, Pai amado, incompreendida, ela passou por cima de tudo isso e continuou prestando um culto racional ao Senhor, continuou entregando o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que o seu coração que orava, porque a sua boca não tinha nenhum, só tinha movimento, mas não tinha som. Mas diz a palavra que o Senhor lembrou dela. Tenho certeza que nessa noite o Senhor está lembrando de muita gente, Pai amado. O Senhor está lembrando de abençoar, de livrar, de guardar de todo mal, todo perigo, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que esse irmão, que essa irmã escolha a melhor parte, como, Pai amado, a irmã de Marta, Pai amado, escolheu, Pai, de ficar nos pés de Jesus, porque ali há a bênção, a vitória, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor libere sobre cada cidade, Pai amado, representada, onde foi ligado o computador, Pai amado, conectando, Pai amado, nesse culto, para ouvir essa palavra, para ouvir esses louvores, essas orações, que essa cidade toda, que essas famílias sejam benditas e abençoadas, ó Pai. Repreende a enfermidade, repreende as pestes, repreende o desemprego, repreende todo espírito que traz a morte, que traz, Pai amado, confusão, que traz, Pai amado, heresia, que o Teu Espírito Santo prevaleça, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, a palavra de vitória foi liberada sobre nós, Senhor. Eu creio que nós estamos abençoados, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar. Aleluia. Como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Aleluia. E que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que as divinas consolações do Teu Santo Espírito seja com essa igreja, com a igreja de Laranjal Paulista, com a igreja de Piracicaba, com a igreja de São Paulo e com todas as igrejas que pregam o Teu Santo Evangelho sobre a face da terra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos encerrados e lembre, Jesus está na porta da sua cidade, está entrando dentro da sua cidade para fazer um reboliço, para fazer uma grande revolução. E vai começar com você. Creia nessa palavra, cultue a Ele a Deus com culto racional e você vai ver que essa palavra vai cumprir na tua vida. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.